Jesus esteja conosco, agora e sempre, que assim seja. Muito bom. Muito bem, como ele disse, nós vamos trabalhar hoje o tema O Evangelho no Lar, e eu encontrei dados sobre esse assunto nesse livro que chama Não Pise na Bola, de Richard Simonetti, que era um espírita importante entre nós espíritas, né, mas que está desencarnado já há alguns anos, era de Bauru. Tem muitos livros e são livros que eu sugiro, se vocês tiverem interesse. São muito simples, histórias, ele gosta muito de recorrer às histórias e que, apesar da simplicidade, trazem a pureza da doutrina espírita em todo o seu conteúdo. Bom, esse livro, Não Pise na Bola, tem um nome especialmente focado na juventude, né? Então, sugiro muito que esse livro seja utilizado no caso dos jovens. Muito bem. Dentro desse livro, e esse livro é composto de perguntas e respostas. Então, uma das perguntas que aparece é essa aqui. O ambiente em minha casa está uma barra. Todo mundo brigando. Tem espírito ruim na jogada? E imagino que muitos de nós, que a gente veio conversar, pedir socorro para o Marcos, muitos de nós têm essa mesma pergunta. Olha a minha casa, que situação. Marido e mulher brigando, crianças que brigam o tempo todo, vão mal na escola, bebê que não dorme, né? Tem doenças frequentes. O que é isso? Tem espírito ruim na jogada? E aí a resposta é, provavelmente, e a resposta é do Simonetti. O Simonetti não é médium, ele é apenas conhecedor do espiritismo. Então ele fala sobre a doutrina espírita considerando o que ele conhece. Então ele responde, tem espírito ruim na jogada? Provavelmente. Mas não confunda efeito com causa. O ambiente não pesa pela presença de espíritos perturbadores. Eles se apresentam porque o ambiente está pesado. Então, o efeito e a causa está nesse nozinho, né? A gente sempre acha que o nosso problema está no outro. É o espírito ruim, é o obsessor, é o que fizeram para mim, é o que pensam de mim, é a vibração ruim que veio para mim. Mas ele está afirmando exatamente o oposto, né? É esse o estar ruim, a briga, o ambiente desestabilizado, é o efeito. Onde estaria, então, a causa? Vamos ver onde está a causa. Eu nunca sei se eu aperto para cima ou para baixo. Bom, no Livro dos Espíritos, na questão 459, a pergunta é: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Olha que essa pergunta, né, gente, é central, né, para a nossa vida. Que a pergunta é direta. Influem os espíritos em nossos pensamentos e atos? E a resposta dos espíritos, muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de originário são eles que vos dirigem. Olha que amplitude de resposta. Influem muito mais do que a gente imagina. Em geral, são eles que vos dirigem. E aí a gente pode perguntar, vos dirigem como? Será que eles estão presentes na hora que estamos estudando ou lendo? Ou
segundo o que eles dizem, estão presentes, não é nem a pergunta, né? Eles dizem, eles estão presentes muito mais do que nós imaginamos. No momento em que estamos lendo, estudando, no momento da cirurgia, de uma cirurgia, num momento de encontro, né? Criança e avô, no caso aí, ou alguém mais idoso da família, num momento de tristeza, solidão, angústia, né? O que mais? Num momento de bebida, né? De estar usufruindo aí de um momento de lazer, mas na anestesia do corpo, muito mais do que nós imaginamos. Eles estão presentes o tempo todo ao nosso redor. Mas como é que faz esses espíritos? Não tem mais o que fazer, né? Para ficarem assim tão envolvidos conosco? Fonte de energia irradiante. Nosso cérebro projeta o pensamento adiante da nossa presença corpórea. Essas são palavras do Emmanuel, por isso são um pouco complicadas, mas o que ele está dizendo? Fonte de energia irradiante, quer dizer, o que irradia? A luz, né? Sai dali, daquele lugarzinho, e ocupa um espaço maior. Então, fonte de energia irradiante. Nosso cérebro projeta o pensamento adiante da nossa presença corpórea. Adiante, quer dizer, está fora de nós, vai além de nós. Iluminando com as cores do nosso mundo interior os caminhos e as pessoas das quais nos aproximamos. Ele está falando do pensamento. Então, o nosso cérebro, o nosso pensamento, através do nosso cérebro, vai além de nós, alcança espaços e pessoas. E aí ele ainda explica de uma maneira bem pedagógica essa ideia, quando ele fala: Emmanuel nos convida a percebermos o cérebro como uma vela. Se na vela temos a chama, no cérebro temos o pensamento. Ambos iluminam o derredor. Fácil aí de entender, né? Então, como a vela que irradia a luz, o cérebro também irradia energia. Então, nós, no centro, irradiamos com o nosso pensamento. Então, aquela parte amarela são os nossos pensamentos que nos circundam, e quanto mais nós pensamos, e se vocês prestarem atenção em si próprios, vão perceber que nós pensamos o tempo todo, né? O tempo todo. Mas temos alguns pensamentos viciados. A gente pensa muitas vezes de uma forma única. Por exemplo, ai meu Deus, vou ficar doente. Ai, preciso tomar cuidado, vou ficar doente. Não vou chegar lá perto porque fulano tá doente. Então, eu penso outras coisas, mas eu dou uma voltinha e passo outra vez pelo mesmo pensamento. Nas ideias do Emmanuel, né? Essa nossa irradiação que vai além do nosso corpo físico, vai nos circundando, e quanto mais a gente pensa nisso, mais densa vai ficando essa irradiação, né? Então aí tem o amarelo, tem o azul, enfim, nós estamos circundados por essas vibrações. Essas vibrações, os espíritos chamam de... Vou dar para você mexer, daqui. Hálito mental. Os espíritos chamam de hálito mental. Olha que interessante o nome, né? Porque hálito, todo mundo sabe como é que é, né? Então, a hora que a gente tem um ar, né, na boca e em torno dela, esse hálito se expande, tá? Fora de nós, porque a gente respira, porque a gente fala.
O hálito mental tem essa mesma característica. Ela vai, o hálito vai, não é? O hálito vai além de nós. Então, de pessoa para pessoa, vejam que impera a lei da sintonia. O que é a lei da sintonia? A lei da sintonia implica em semelhantes que se atraem. Então, esse hálito mental que se expande, que vai além de nós, procura e entra em sintonia no sentido de encontrar reverberação, encontrar contato, como naquela imagem segunda ali, encontra então semelhante e se afiniza, assim como na imagem é um quebra-cabeça, né? É ali que ela vai se encontrar, se encaixar e se contatar, né? Então a sintonia, o hálito mental, então somos nós que somos sempre aquele nosso cotidiano, se encontrando, irradiando, e essa irradiação não é assim, eu preciso pensar em fulano, não, eu penso, ponto. Esse sou eu. E a gente sabe, qualquer um de nós sabe disso, porque a gente sente, por exemplo, ao encontrarmos determinadas pessoas, determinadas sensações ou não, né? Então, por exemplo, se a gente encontra com pessoas que a gente não conhecia, mas no encontrar aquela sensação é ruim. Ou no entrar na casa dela a sensação não é boa. Então, esse sentimento, essa sensação que vai além de nós já é uma percepção dessa possibilidade de sintonia, né? Então, a partir dessa ideia, uma vez estabelecida a sintonia, se a energia for boa, se o outro estiver, ou se nós estivermos irradiando boas energias, bons pensamentos, bons sentimentos, alegria, tranquilidade, enfim, se a gente está pleno e bem, nós estaremos atraindo bons espíritos. Entram em contato conosco os bons espíritos. Acham o encaixe os bons espíritos. Se a energia é boa, ela traz saúde e equilíbrio. E saúde, sim, é a saúde física também. Os médicos hoje cada vez mais têm afirmado essa máxima de que a saúde física depende da nossa condição emocional, né? Mas, independente da nossa saúde emocional, a nossa saúde espiritual, tranquilidade, confiança, fé, todo mundo vai ter problema, todo mundo vai ter que superar esses problemas, mas superá-los com a confiança, a tranquilidade, implica em saúde e equilíbrio. Abre as portas do bem e do amor. Então, quando a gente está bem ou quando está perto de quem está bem, a nossa realidade fica dessa maneira. Mas, uma vez estabelecida a sintonia, agora do lado direito, com a energia ruim, qual energia ruim? Quem quer brigar, quem está permanentemente de mau humor, né, com a vida, com o dinheiro, com o país, com a família, consigo próprio. Então, quem está numa energia ruim atrai maus espíritos, traz doença e desequilíbrio, abre as portas do mal e do ódio. Vejam que esse quadro nos traz a resposta, a explicação, a resposta inicial. É espírito que está atuando? Sim, mas onde está a causa? A causa necessariamente não veio de fora, e ainda que ela tivesse vindo de fora, vocês vejam que a flechinha tem dois sentidos, mas ainda que ela tivesse vindo de fora, se ela encontra uma boa energia, ela não tem por onde entrar. Se eu tô bem e o outro tá mal,
não existe o encaixe. É preciso que haja mal e mal. Mal-estar com mal-estar, bem-estar com bem-estar, para que haja aí a conexão. Muito bom. O lar é a somatória das energias para ele atraídas pelos seus habitantes. Uma afirmação que nós precisávamos pôr, eu gosto de pôr tudo quando é recado para não esquecer, eu ponho no espelho do banheiro, porque de lá a gente não escapa. Então, essa afirmação é uma que nós precisamos lembrar sempre. O lar é a somatória das energias para ele atraídas pelos seus habitantes. Então, juntando quem mora naquele lar, naquela casa, e as vivências que vai tendo, aquele lar tem determinada sintonia, determinada vibração. E vocês podem dizer, mas e as crianças? Também. Mas as crianças são responsabilidade dos pais. Então, a principal defesa, a principal estrutura para que traga boas energias são pai e mãe. Verdade que entram aí os adolescentes, né? Permanentemente mal-humorados. Mas esses adolescentes, ainda que mal-humorados, podem ser atingidos com as boas vibrações dos pais, que podem compreender a fase, que podem responder de uma maneira mais harmônica, mais amorosa às mil malcriações, às guerras permanentes, né? Então, a somatória das energias para ele atraídas pelos seus habitantes é a vibração do lar. É preciso também lembrar que nós somos seres em progresso. Cai muitas vezes. Essas energias caem muitas vezes. A próxima. Antes de falar como é que é essa história do cair, eu queria lembrar dessa imagem. Essa imagem faz parte de um relato de um desenhista que conta a história de nosso lar em imagens. E essa é uma imagem de quando os espíritos, junto com o André Luiz, vão chegando à Terra. Eles vêm para fazer um trabalho qualquer, eles vão chegando à Terra e passam por uma zona densa, escura, cinzenta, que é a chegada deles na crosta terrestre. E passando por ela, eles veem uma iluminação, um lugar iluminado. E o André Luiz pergunta, ué, o que é aquilo? E o mentor explica, aquele é um lar em oração. Então vejam que essa ideia de que o lar é a somatória das vibrações dos seus habitantes é descrita pelo André Luiz no livro Nosso Lar, como com essa importância, né? Um espaço que ilumina. Ele depois, na sequência da conversa, diz que essa iluminação atinge o entorno, às vezes os outros lares, quem está passando pela rua, enfim, tem uma amplitude maior, assim como nós temos uma amplitude maior na nossa vibração, o lar também tem uma amplitude maior pelo conjunto das suas vibrações. E como fechar a porta, então? Como é que faz para essas vibrações não serem tão ruins, tão densas, tão desarmonizadoras, às vezes doentias? Desenho espírita, chama Tirinhas Espíritas, e ele escreve: cheguei para perturbar a casa do Zé, não vai dar mais. E o outro pergunta, por quê? Ele começou a fazer o evangelho no lar. Não consegue entrar. Eu vinha com uma intenção de perturbar, porque quando a gente falou a ideia daquele que perturba tendo origem no indivíduo, né? Lembra que o efeito e a causa, muitas vezes a causa está em nós mesmos.
Às vezes, e nós, lógico, não somos nenhuma flor que se cheire, né? Nós temos muitas histórias, já fizemos muitos inimigos no sentido de causar dores, né? Que a gente está resolvendo ao longo desta encarnação. Então, ainda resolvendo algumas nessa encarnação, nós também temos ainda também desafetos. E às vezes esses desafetos têm intenção de chegar a nós ou de nos atingir. Mas vejam que a qualidade da vibração não permite que isso aconteça. Haroldo Dutra Dias, num pequeno podcast de 4 minutos, perguntam para ele a importância do Evangelho no Lar. E para que esse Evangelho no Lar? E aí, ele começa contando, e eu achei interessante a sintonia, porque ele fala assim, junta a família toda, que já é raro acontecer, mas digamos que a gente consegue. Junta a família toda e todo mundo vai assistir junto um filme de terror. Qualquer filme de terror. Pode não ser de terror, pode ser daqueles de guerra que sai pingando sangue para tudo quanto é lado. Assiste esse filme. Como nós estamos ao final da exibição. E aí estaremos em família, todos. Como é que a gente está se sentindo ao final de uma exibição dessa? Ele usa esse exemplo, esse modelo, para chamar a atenção para essa questão. Se nós nos sentimos assim, e o que eu posso falar? 100% das vezes que a gente se sente desse jeito, quando assiste esse tipo de filme, e às vezes, inclusive, vai dormir em seguida, né? O que significa não dormir ou dormir muito mal, mas às vezes assiste o filme, ele fala, como ficaria se nós estivéssemos reunidos com Jesus? Pensa na vibração, pensa na sensação, pensa na emoção. Próximo. Então, para que o Evangelho no Lar? A resposta é essa imagem, né? O Evangelho no Lar nos protege, e especialmente protege quem é menos acessível, quem é menos protegido, digamos, né? As crianças, quanto menores, mais acessíveis a perturbações, a agitos, né? Então, o Evangelho no Lar nos permite isso. Então, é para melhorar o ambiente, estabelecer boa sintonia e trazer Jesus para nossas vidas. E aí, eu queria até contar uma questão que é muito pessoal, né? Uma historinha muito particular. Parece para vocês, e talvez para quem chegue perto de nós, eu porque estou falando, Marquinho porque atende todo mundo, que viver essa questão da mediunidade, a minha não chega perto da dele, mas viver a questão da mediunidade é uma coisa tranquila. Não é, necessariamente. Não foi para mim e suponho que não tenha sido para ele. Nunca conversei sobre isso com ele, mas suponho que não tenha sido fácil. No meu caso, eu já tinha 3 filhos pequenos, dormi bem e acordei, eu vou morrer, eu já tô morrendo e não sei o quê, e não tá, meu marido é médico, mede a pressão, não tá, vai pro médico, vai pro cardiologista, foi pro neurologista, não tem nada. Mas eu tô me sentindo mal, vai pro terapeuta, vai pro centro, que eu frequentava já há muito tempo. E o médium de lá, que nos atendeu, falou, bom, vai direto para a reunião mediúnica, e eu comecei a trabalhar mediunicamente, que gradativamente foi me fazendo melhorar. Mas, enquanto eu estava no processo de melhoria,
eu continuava tendo 3 filhos pequenos. E eu, como dizia meu marido, abraçava poste e chorava. Por onde eu passava, porque mediunidade é sensibilidade. Tira a casca. E aí era assim, sensibilidade. Chorava por tudo, sentia tudo. A sensação às vezes desagradável, poucas vezes melhor, mas muito desequilíbrio. E eu falei dos filhos pequenos, a mais velha devia ter 7 anos e o mais novo 3 anos, quase 4 anos. Especialmente do meio, quando me via chorar, ia pra feira, ia pro supermercado, e lá de repente eu me via chorando, quieta, eu comigo, mas chorando. E ele, quando me via chorando, ele punha a mão no meu braço e falava assim: mãe, vamos rezar? Veja que passo essa criança teve com uma experiência difícil, digamos, a minha. Eu hoje em dia pergunto para eles: vocês se lembram? Eles dizem que não. Eles dizem que não se lembram da vivência, porque não foi um dia nem 2, foram anos. E ainda assim, a saída era: vamos fazer uma prece? Porque eles sabiam que ao fazer uma prece, eu saía dessa. E eu ficava bem. Vamos fazer uma prece. Olha que força e que bagagem, digamos, que eu acho que o principal é isso, é eles terem esse recurso para a vida, porque a vida deles não vai parar no meu choro, né? Os problemas acontecerão independentemente do que eu quero, e eu não sei exatamente qual a tarefa de cada um, mas eles têm essa possibilidade. Tá ruim? Vamos rezar para ver se melhora? Já vai começar o Evangelho no Lar e vou ter que fazer sozinho novamente. E o outro fala: é o que pensa. O outro é o espírito, né? Os azuizinhos ali são espíritos. Ele tá achando que ele tá sozinho. Olha quantos no entorno. Próximo. Comece você. Se você acha que está sozinho, que não tem quem te acompanhe, que as pessoas não gostam, não querem, não entendem, começa você. Marque um horário. Por que é importante marcar um horário? Porque a espiritualidade maior, essa espiritualidade que nos ajuda, e às vezes nós temos os nossos próprios protetores, mas nesses momentos vem outros para colaborar, assim como era aquela imagem que eu mostrei para vocês do nosso lar. É importante marcar horário por causa disso. A espiritualidade tem trabalhos, outras pessoas, outras questões. Mas tendo um horário mais ou menos fixo na nossa casa, eles estarão presentes no nosso Evangelho, trazendo ali o melhor que eles têm e o melhor que nós merecemos. Faça reuniões semanais. Quer dizer, quanto mais a gente fizer, melhor. Se a perturbação é muito grande, às vezes, mais vezes por semana. Se a perturbação está mais ou menos controlada, uma vez por semana já é uma boa medida. Aos poucos, os outros serão atraídos. Os outros da casa serão atraídos. Lembra que eu falei sobre sintonia? Se eles percebem em nós confiança, tranquilidade, fé, a ideia da nossa proximidade com as ideias de Jesus, no mínimo por curiosidade, eles vão sendo atraídos diante da nossa persistência. No que consiste essa reunião? Então, tá ali a família reunida, é o próximo. A reunião é uma oração. Começamos sempre com uma oração. Em seguida, lemos uma página. Leitura de um trecho, pode ir até o fim. Leitura de um trecho de um livro de estudos evangélicos, que eu já vou já comentar com você.
Em geral, o que é importante é que seja uma leitura rápida e relativamente simples. Vou depois mostrar para vocês que nós temos esse recurso. Não é um momento de estudo aprofundado, é um momento de reflexão em torno das ideias morais de Jesus. Ele que nos trouxe dizendo, olha, melhor perdoar, seja humilde, cuidado com orgulho, enfim, todas as lições que Jesus nos trouxe. Alguns momentos, então a leitura, a troca de ideias, cada um dizendo, entendi isso, ou eu acho aquilo, ou aconteceu isso na escola, ou, enfim, ideias sobre a vida, porque a gente costuma pensar nas ideias de Jesus longe de nós, como se estivesse dentro da igreja, como se estivesse com os santos, mas não é. É para estar conosco, no nosso cotidiano. Então, as discussões precisam ser a troca de ideias em cima desse nosso cotidiano. Alguns momentos de vibração em benefício das pessoas acamadas ou com problemas, que a gente pode dizer que é uma doação. Vamos vibrar pela vovó que está adoentada, vamos vibrar pelo vizinho que a gente viu que bateu o carro, vamos vibrar pela funcionária que está com problema em casa, enfim, essa percepção de que a gente se preocupa com os outros, não apenas conosco. E, inclusive, conosco, lógico, nada impede que a gente esteja vibrando pelo núcleo, de alguma maneira. E a prece de encerramento. O Evangelho no Lar pode demorar 20 minutos, meia hora no máximo. Qualquer coisa curta, leve. A água, dizem os espíritos, é ótimo condutor de força eletromagnética e absorverá os fluidos sobre ela projetados. Então, eles nos explicam que a água assimila as vibrações energéticas do ambiente. Então, sugerem que se coloque copos de água para serem fluidificados, que absorvem essas boas energias oferecidas pela espiritualidade. Essa aguinha que nós tomamos aqui, semelhante a isso, absorvem essas energias que nós somos aí brindados com elas ao final do Evangelho. Esses momentos de evangelho, de prece, facilitam a visita de amigos espirituais que higienizarão psiquicamente nosso lar, afastando influências nocivas e inspirando-nos em favor do entendimento e da harmonia. Nenhum lar tá livre da desarmonia. Então, esses momentos são momentos de higienização. Veja que nós temos toda a preocupação com a higienização da casa em todos os aspectos. É preciso que nós pensemos no Evangelho no Lar como um trabalho, uma função nossa também de higienização das influências nocivas, né, do ambiente do lar, o próximo. A falada transição, que a gente está falando toda hora, que vocês também ouvem toda hora, não virá de fora para dentro. Não é alguma coisa que vai acontecer milagrosamente. Não se fará por ato milagroso. Muito ao contrário, a mudança do planeta se dará de coração a coração. Cada um de nós que se empenhe em estar se transformando, que se empenhe nessa transformação e nessa irradiação. Pensa se a gente tivesse um mundaréu de gente que está vivendo essa irradiação, que está vivendo essa expansão de vibração. Como o espaço se modifica. Não é à toa, por exemplo, que vocês se sentem melhores ao entrar nessa casa. Porque aqui a gente tem essa preocupação. A gente, em geral, tem essa preocupação na casa espírita, mas nós precisamos ter essa preocupação fora dela também.
Mas essa vivência de perceber isso na casa espírita já nos dá a ideia de como o ambiente pode ser transformado. Muito bom. Livros, acho que tinha um anterior, Marcos, um slide anterior. Sugestão de livros. Esses livros, Pão Nosso, Fonte Viva, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, são livros que o Emmanuel, é o autor principal, pegou trechos das falas e da vida de Jesus, do Novo Testamento, e ele vai comentando, trazendo para a nossa vida cotidiana essas frases, esses exemplos, essas ideias que Jesus nos dá para viver a lição de Jesus. Boa Nova também é um livro interessante, porque vai trazendo mensagens que contam sobre a vida de Jesus, porque o autor diz é que Jesus, o que está relatado no Evangelho são destaques de algumas situações, e essas seriam ideias e vivências que não foram relatadas, outras vivências não relatadas pelos apóstolos. Palavras de vida eterna, que tem sido inclusive usada aqui no nosso trabalho, e em todos esses são mensagens de uma página e meia no máximo, porque as crianças não aguentam muito tempo ouvindo qualquer coisa que seja maior do que isso. O próximo. Se as crianças forem pequenas, é interessante que talvez a leitura não fique em torno da mensagem para o adulto, mas da mensagem para a criança, especificamente para a criança. Então, esses livros, Pai Nosso, no tempo que eu era criança, mas o livro até hoje é atual, porque ele vai pegando cada frase do Pai Nosso e explicando, trazendo histórias do Pai Nosso. Alguns livros do Maurício, de Souza, agora, estão voltados. Maurício perdeu dois filhos, parece, e se aproximou do espiritismo em função disso, então tem escrito material fundamentado na doutrina espírita. Então esse daí que é Meu Pequeno Evangelho, então voltado para as crianças. Fraterninho conta a história da criança que se desprende durante o sono e vai aprender, como todos nós fazemos, mas explica a situação da criança. Princípios e Valores do Kardec, também pelo Maurício. Menino Espantado, histórias pequenas que contam situações específicas ligadas à questão moral. O próximo. Esses são para as crianças pequenas, mas se as crianças não forem tão pequenas assim, há outros livros também interessantes. O Nosso Lar, escrito para crianças maiores, 11, 12 anos, então para crianças. Uma história do mundo espiritual, contando como é que se vive no mundo espiritual. O Chico Xavier, a história do Chico. Conte Mais Histórias Educativas, que eu também sugiro, gente, usem. Hoje eu tô contando um monte de história minha. Fazer o quê, né? Mas é boa, porque é um testemunho. Nada como chegar aos 70, né? Um dos meus filhos tinha uma certa dificuldade do evangelho, quase sempre dormia. E a gente já mudava de horário para ver se ele aguentava, nada, cochilava, nada, estava nem interessante, enfim, nem interessado. Deu um trabalhão lascado para ele participar, mudava, fazia cada criança, ele era o mais novo, mas fazia cada criança preparar o evangelho, às vezes, em vez da gente fazer, trazia ele para evangelização, e ele era muito ligado a artes, fez várias vezes teatro, da história do Nosso Lar, do recebimento de não sei se era bem do Nosso Lar, acho que era do Mensageiros, recebimento de um espírito jovem no mundo espiritual,
como é que ele é recebido, né? Percebe que desencarnou, é recebido. Ele fez essa peça em casa, a gente ajudava a preparar a peça, especialmente no Evangelho do Lar. Ele fez essa peça na Feira do Livro, junto com o grupo do Evangelho, umas 2 ou 3 vezes. E ele desencarnou no final da 3ª vez. Não lá, né? Desencarnou de acidente. Mas vejam como a espiritualidade nos ampara. Porque ele falou como um jovem é recebido no mundo espiritual N vezes, 3 vezes pelo menos. E para escrever, muitas outras ele pensou no assunto. A espiritualidade preparando a situação que ele teria que viver. Então, veja, a gente fica muito preocupado, que escola eu vou matricular, que curso eu vou pedir para fazer, que, sei lá, o inglês, a dança, a gente pensa pouco nessas questões da estrutura para a vida. E isso tudo ajuda, não tenha dúvida. Mas a estrutura para o sofrimento não vem disso. E todo mundo vai sofrer. A estrutura para superar os obstáculos vem do Evangelho de Jesus. Esse livro, Conte Mais, tem 4 volumes. Crianças de 3 a 5, de 6 a 10, de 10 a 13, de 13 a 15. Então, são 4 volumes. Histórias de uma página e meia. Uma por semana. Tem aí por um bom tempo. Então, sejamos persistentes e atentos nesse cuidado que nós precisamos ter com o nosso lar. Instituindo, então, o Evangelho no lar, trazendo dessa maneira Jesus para bem perto de nós. Que Jesus possa estar conosco agora e sempre. Que assim seja.